Após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro e o Timão ter alcançado 8 jogos sem vencer, a diretoria deverá fazer uma avaliação no trabalho do treinador Dorival Júnior nas próximas horas. Atualização importante sobre o trabalho do treinador Dorival Júnior. O trabalho do Dorival será reavaliado pela diretoria do Corinthians nas próximas horas, após essa derrota humilhante para o Fluminense no Maracanã. O Dorival chegou a pouco mais de 60 jogos no comando do Corinthians. Um trabalho que começou em abril de 2025, já no final do mês de abril. O Dorival assumiu o Corinthians no lugar da família Dias, o Ramon e o Emiliano, que ficaram ali praticamente 10 meses no comando do clube e conquistaram um título de campeonato paulista. O Ramon e o Emiliano foram demitidos depois de uma sequência ruim no início do Campeonato Brasileiro. Como que está sendo o Dorival? Como eu disse, pouco mais de 60 jogos. Em relação a números, o que eu falo desempenho, o trabalho do Dorival, ele está com pouco mais de 50% de aproveitamento. Um treinador que conquistou 2 títulos importantíssimos, voltamos a conquistar uma Copa do Brasil com o Dorival no comando, um elenco de 2025 com as suas limitações, mas com grandes jogadores, vencemos a Copa do Brasil sob os comandos do Dorival, iniciamos 2026 já no primeiro dia do segundo mês do ano, conquistamos a Supercopa do Brasil, diante da equipe do Flamengo. Então, um Corinthians que tinha tudo para ter um 2026 diferente, um trabalho de um treinador se consolidando, mas aí veio uma eliminação no Campeonato Paulista, na semifinal, diante do Novo Horizontino, e um treinador Dorival Júnior batendo de frente com a diretoria. O trabalho do Dorival, ele já vem sendo questionado internamente há um bom tempo, mesmo com títulos e tudo mais. E absolutamente que as declarações do Dorival acabaram pesando para que isso tivesse um efeito maior. O Dorival que sempre questionava a não contratação, lá ainda nos períodos de transfer bans, porque o Corinthians tomou 2 transfer bans, tomou o transfer ban da FIFA e também da CBF. Com o fim do transfer ban e as contratações, mesmo assim o Dorival continuou pedindo contratações e ainda se envolvendo em polêmicas sobre reforços, quando, por exemplo, ele falou sobre o Labiá, que não havia pedido, não conhecia o jogador. Isso acabou causando um desconforto internamente, mas o Dorival, ele acabou batendo mesmo de frente com a diretoria quando ele deu aquelas declarações sobre a venda do André, que o Corinthians estava quase fechando. E naquele momento, para ser sincero com vocês, o Dorival não estava nada errado quando ele criticou a venda do André já estar praticamente fechada, por pouco mais de 100 milhões. Ele foi muito preciso naquele momento, quando ele disse que não era para vender já logo de cara, que o Corinthians ainda poderia faturar muito com esse jogador. Só que as pessoas que queriam vender o André, e que ainda querem vender o André, claro que ficaram totalmente satisfeitas com as declarações do Dorival. E aí, essas declarações do Dorival, muitas críticas para os lados da diretoria, principalmente para os lados do presidente.
o Osmar Stabile, e aí o Stabile foi obrigado a não avançar mais na venda para o Milan, do André. E ainda por cima, um Dorival batendo de frente com a diretoria, os resultados não vieram. Os resultados não estão acontecendo. A última vitória do Corinthians foi no dia 19 de fevereiro, quando nós vencemos o Atlético Paranaense por 1-0, jogando fora de casa naquele jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após essa partida, veio um empate contra a Portuguesa por 1-1 nas quartas de final do Paulistão, classificamos nos pênaltis, empatamos contra o Cruzeiro fora de casa por 1-1, depois derrota para o Novo Horizontino, eliminação no Campeonato Paulista, derrota para a equipe do Coritiba por 2-0, Campeonato Brasileiro, empate contra Santos, Chapecoense e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, derrota para o Fluminense por 3-1, derrota humilhante no Maracanã. E se não bastasse, um Corinthians que veio de 2 períodos de intervalos, onde somente teve dias para poder trabalhar. Então, estamos falando de um técnico que a pressão está aumentando, vai aumentando cada vez mais. A informação atualizada que eu tenho é que a diretoria do Corinthians vai avaliar o trabalho do Dorival nas próximas horas. Vão admitir isso? Absolutamente que não. Mas claro que o trabalho do Dorival será avaliado. Lembrando que algumas semanas atrás surgiu o nome do Cuca, que se acertou com o Santos, Vojvoda, que trabalhou com o Marcelo Paz na equipe do Vitória, e também, aliás, na equipe do Fortaleza, e também até o nome do Fernando Diniz chegou a ser comentado internamente. Então, informação atualizada que chega logo após uma derrota vergonhosa para a equipe do Fluminense, que o trabalho do Dorival está sendo reavaliado. Para ser sincero com vocês, e aí eu já entro na questão da minha opinião, e deixando muito bem explicado que ninguém gosta desse período de saída do treinador, mas alguma coisa precisa ser mudada. Uma das coisas que prendem o Dorival no cargo são os títulos que ele conquistou, só que chegou um momento que a diretoria precisa avaliar. Um Dorival que vai bem até em jogos eliminatórios, mas como que teremos o Dorival, por exemplo, na Libertadores da América? O que prende o Dorival, o que atrapalha, na verdade, tomar uma decisão de uma vez por todas de demiti-lo, sinceramente, ao meu ponto de vista, tem a questão da multa também, a multa rescisória do Dorival. São 8 milhões de reais, o Corinthians não tem dinheiro para pagar. O Corinthians está afundado em dívidas. Se demitir o Dorival, será mais um acordo que vai ter que ser feito para pagar um treinador, valores altos. E ainda por cima tem detalhes. Enquanto o Corinthians não se acertar com o Dorival, seja pagando à vista ou entrando em acordo para o Dorival assinar a rescisão, o Corinthians não vai poder, por exemplo, registrar um outro treinador em caso de demissão. Então são detalhes assim que acabam fazendo com que uma decisão não seja tomada tão rapidamente. Estamos falando de um treinador que conquistou títulos, mas um aproveitamento de pouco mais de 50% é ridículo. Estamos falando do Corinthians. Sinceramente, um Dorival que acerta sim, só que um Dorival que erra demais também. Escala mal, mexe errado, compromete alguns jogadores e engessou no esquema 4-4-2 dele. Ele consegue jogar no 4-3-3? Talvez eu esteja sendo injusto aqui nesse momento não, mas teve momentos que ele poderia ter feito algo diferente. Contra o Fluminense não era o Charles, era o Matheus Pereira.
não era o Rodrigo Garro, poderia ter começado com o Lingard já de uma vez, ou o Zaccaria Labiat. Mas aí o que o Dorival fez? Encheu de volantes. Então, sinceramente, chegou o momento de se fazer uma pressão. Chegou o momento de se tomar uma decisão. Do jeito que está, com o Dorival, algo precisa ser feito. Ou faz uma reunião, todo mundo se abraça para tirar o Corinthians dessa situação. Não tem como mandar todos os jogadores embora, acaba sobrando para o treinador. Algo de errado está acontecendo. Então, essa informação que chegou, vocês sabem que eu não cravo nada. Mas a informação que chega é que o trabalho do Dorival será avaliado nas próximas horas e alguma decisão poderá ser tomada. Vamos ficar aguardando e acompanhando o que vai acontecer. Então era isso que eu queria passar para vocês, essa informação de que o trabalho do Dorival será avaliado nas próximas horas. Agora é com vocês, como eu sempre peço, comentem, coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês. O que vocês acham? Será que existe alguma possibilidade do Dorival ser demitido? Acham que chegou a hora do Corinthians trocar de treinador? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!